Olá, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, como sempre, né, pessoal? Vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e corram também lá no Instagram e sigam a gente lá no @Momento do Campo. E claro, não esqueçam que estamos também no Spotify. Agora eu vou falar da nossa parceira, a empresa agrícola Alvorada. De norte a sul de Mato Grosso, a Agrícola Alvorada é a solução completa que agrega valor ao produtor rural. São mais de 20 anos de história com portfólio amplo de produtos e serviços. Da escolha das sementes e insumos, à armazenagem e comercialização, a Agrícola Alvorada é a primeira opção em solução integrada para o agronegócio no Mato Grosso, com foco na rentabilidade e geração de valor. É o simples, bem feito, focado no resultado e que traz o produtor rural para o centro do negócio. Segurança, agilidade e qualidade em cada etapa da lavoura. Conheça a Agrícola Alvorada. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. Quando a gente pensa em sucesso no agro, a gente sempre pensa em produtividade, tecnologia, inovação, gestão. Mas atualmente tem uma ferramenta que está sendo de fundamental importância nas empresas do agro, que é o marketing estratégico, que é muito mais do que publicidade, do que divulgação. É uma ferramenta que aproxima produtores, empresas do agro, propriedades rurais, que gera conexão, proximidade, que aumenta os negócios, enfim, é uma série de situações que faz com que o marketing hoje seja de fundamental importância. E é sobre isso que hoje nós vamos conversar aqui no nosso bate-papo de hoje, no podcast Momento do Campo. Comigo hoje, para falar desse assunto de extrema importância no agro, Denise Rosa, que é a gerente de marketing e comunicação corporativa da nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada. Denise, que honra, e estou muito feliz de recebê-la hoje no nosso podcast. Muito obrigada, Veridiana. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como você bem disse aí no começo, né, para falar de marketing estratégico, né, que é uma bandeira que eu levanto e é muito bom ouvir toda essa introdução sobre marketing, muito legal. É isso aí, eu acho que a gente precisa trazer esse assunto, porque às vezes as pessoas ainda não entendem muito disso e a gente precisa, né, Denise, mostrar a importância e como ela está sendo fundamental hoje no agro. E claro, né, trazer alguém que vive isso, que trabalha com isso. Denise, mas como sempre, a gente sempre quer conhecer um pouquinho do nosso convidado, né? Você hoje fala um pouquinho para a gente, você está na Agrícola Alvorada, como você chegou em Primavera, porque você veio de fora, né? Conta um pouquinho. Bom, Veri, eu trabalho com agronegócio desde o começo da minha carreira, né? Eu sou formada em administração de empresas, mas logo no comecinho da minha carreira eu já comecei a trabalhar na área de agronegócio. Entrei na parte de inteligência de mercado de uma cooperativa, a Cocamar. Lá eu trabalhei por 10 anos, no período que eu tive lá fui passando por diversas áreas, né? Acabei terminando ali como gerente de algumas frentes, dentre elas a parte de agronegócio também, que a cooperativa ela tem também a parte industrial, né? Então também atuei nesse marketing voltado para a indústria e para varejo. E ao longo dessas minhas experiências, eu tive outras experiências, tive experiência fora do país, tive experiência na área da saúde, sempre voltada para marketing, né? Mas ali em 2023, eu estava saindo de uma frente da área da saúde, que eu vi que não era muito não combinava muito, né, com o meu estilo, com o meu perfil. Falei, não, vou voltar para o agro. E estava nessa busca até que conheci o pessoal da Agrícola Alvorada e recebi o convite para vir para a Primavera, para liderar o time de marketing
e estruturar uma área de marketing dentro da Agrícola Alvorada, e aí eu aceitei. Nunca tinha vindo para o Mato Grosso, foi a minha primeira experiência, já foi para morar em Primavera, e eu tô aqui desde então, né? Vai fazer 3 anos no ano que vem, começo do ano. Então você nem conhecia aqui a nossa região? Não. Eu conhecia muito de ouvir falar, né, até porque Uhum. na época que eu trabalhei na cooperativa, tinha uma busca muito grande pelo algodão do Mato Grosso, né, porque lá na cooperativa havia uma fiação, então o Mato Grosso acabava sendo um grande fornecedor, mas eu não tinha vindo ainda para cá. E aí vim para cá, embora seja agro, no Paraná, eu morava no Paraná, e lá é um estado muito voltado para o agronegócio também, mas ele é de uma estrutura completamente diferente. Lá eu falo de pequenos produtores rurais, são negócios familiares, mas muito menores, né? Aqui no Mato Grosso a gente ainda tem esse perfil de serem negócios familiares, mas a gente está falando de propriedades muito maiores, né? Uma capacidade produtiva maior, uma necessidade de crédito maior, então são perfis de clientes muito diferentes, né? Uhum. Então eu vim também com esse desafio de aprofundar, entender esse perfil de produtor, aprender sobre essa dinâmica diferente, né, desse mercado aqui do Mato Grosso. E veio para uma empresa como a Agrícola Alvorada, né? Sim, sim, uma referência. Olha só. Então, Denise, você veio para um departamento que hoje realmente está sendo de fundamental importância, né, no agronegócio. E que a Agrícola acredita muito nisso, né? Acredita. E eu acho que é importante a gente falar disso, porque dentre todas as áreas, a gente olha para marketing, e marketing é uma área que se fala muito, especialmente marketing digital, né? Hoje todo mundo faz marketing, todo mundo sabe de marketing, ou pelo menos essa é a sensação que as pessoas têm, né? Ah, se eu sei fazer uma arte, se eu sei criar um post para o Instagram, eu estou fazendo marketing. Não necessariamente. E o agro, querendo ou não, ele é um setor que ele demorou um pouco mais a incorporar esse marketing estratégico, né? Então você vai andar pelo país todo e você vai ver algumas outras empresas, especialmente revendas, por exemplo, que o marketing ele existe, mas ele é bem limitado. Ele é muito mais voltado para fazer um evento, para fazer uma publicidade, ele vai atuar muito mais ali na frente da comunicação, mas não na elaboração da estratégia, né? Então, quando a gente olha para a teoria do marketing, vamos começar do princípio, né, da definição. A gente pode olhar lá para trás, né, quando a gente pega Kotler definindo lá os famosos 4 P's de marketing: praça, produto, preço e promoção. Então, o marketing é composto por esses 4. Eu preciso ter um produto, eu preciso fazer uma precificação disso, eu preciso definir onde eu vou vender, que é a praça, e eu preciso promover, que aí é a comunicação. A maioria das empresas, e isso tem sido uma construção do nosso país também, eles focam muito no P de promoção. Então, eu vou comunicar. Então, o marketing é o P de promoção, e não é verdade. O marketing ele precisa estar com essas 4 frentes muito bem estruturadas para que o marketing realmente aconteça. O marketing tem a ver com você, de fato, entregar valor para o seu cliente de modo que ele repita essa compra, né? De modo que ele fique fiel a você. Para que isso aconteça, não adianta eu só fazer publicidade. O meu produto precisa ter a ver com aquilo, eu preciso falar uma coisa que existe, o meu preço precisa ser condizente, as pessoas, a praça onde eu estou atuando precisa ser estudada e entendida para que eu traga soluções para essa praça. Então, quando a gente olha para marketing, ele tem uma frente que é muito ressaltada, que é a questão da comunicação, porém, perde-se muito quando você não olha para as demais. Claro que você vai ter empresas que dividem essas frentes entre outros departamentos. Tem empresa que vai colocar a comunicação para uma área de comunicação, vai pegar a parte de produto e pricing, colocar numa área de produto, de repente, numa área comercial, por exemplo, né? Mas por que é importante a gente observar esses 4 elementos, né? Porque a estratégia ela fica completa, ela não fica uma estratégia manca, né? Então é importante que eu comunique algo que existe, para que eu não deixe o cliente ali acreditando que algo vai ser feito e não vai. Eu preciso comunicar a verdade, eu preciso comunicar os diferenciais que eu realmente tenho, as vantagens que eu proporciono. Então, por isso que precisa ter sempre esse alinhamento. Então, mesmo que essa outra parte seja feita por outro departamento na empresa, é fundamental que esteja muito alinhado com o marketing, para que a comunicação, de fato, comunique aquilo que eu quero falar com o meu cliente e que eu vou, de fato, entregar, né? Acho que um ponto legal da gente falar também é
Sabe quando o pessoal fala assim, ah, mas isso daí é só marketing. Uhum. Ah, esse cara aí tá fazendo é marketing. Ah, isso é puro marketing. Num sentido pejorativo, é, como se marketing fosse enganar as pessoas, como se marketing fosse contar uma mentira bonita, né? E por que isso acontece? Justamente porque eu comunico algo, o cliente tem uma experiência com aquilo que eu falei, e não é aquilo que eu falei. É diferente. Era muito bonito na propaganda, mas na realidade não se consolidou daquela forma. E quando isso acontece, há uma quebra de confiança. No curto prazo, você pode até fazer um resultado com uma boa comunicação, mas no longo prazo não se sustenta. E aí as empresas acabam quebrando por isso. Então, preciso ter a coerência, né, no discurso e não essa visão de que marketing é só falar bonito para as pessoas caírem na conversa, né? Não é dessa forma. Nossa, você citou um termo que realmente é muito utilizado, né? Qualquer coisa a pessoa fala, não, isso é puro marketing. É marqueteiro, coisa de marqueteiro. Olha só. E é muito pejorativo, né? Se a gente parar para pensar, eu falo, gente, é a nossa profissão, é o que a gente faz, né? E aí, por isso que eu brinco que eu levanto muito essa bandeira do marketing da verdade, né? Eu não quero fazer marketing de algo que não seja correspondência da verdade, porque no futuro isso não vai se sustentar, não resolve. O marketing, ele prevê, uma das coisas mais importantes para a gente no planejamento é o fortalecimento de marca. Por que isso é importante? Porque o produto pode mudar, a empresa pode mudar, mas a relação que as pessoas têm com aquela marca, ela perdura. Então, se a pessoa confia naquela marca, eu conseguir construir uma relação de confiança, eu posso, inclusive, lançar produtos muito diferentes sobre aquela marca que as pessoas vão considerar que aquela marca é de confiança. Né? Então, você vai, na história, você pega algumas marcas, uma marca que eu sempre dou de exemplo, né, até nas aulas que eu dou, é sobre a Montblanc. A Montblanc, ela começa lá no passado com aquelas canetas tinteiro e tudo mais. Ainda é o core da empresa as canetas? Sim, mas com a construção de marca que eles fizeram, com o fortalecimento que eles fizeram ao longo do tempo, o que acontece? A Montblanc entra na área da moda, ela entra na perfumaria, ela entra no nicho de luxo ali, em diversas frentes, e ela consegue emplacar. Ou seja, é um investimento grande que você faz na marca, mas esse investimento, automaticamente, ele fortalece essa marca para outros nichos e segmentos. Então, isso também é lucrativo do ponto de vista do negócio, né? Porque eu estou investindo em uma marca que depois eu posso lançar N produtos e eu vou ter essa força da marca. Então, é importante que você consiga transmitir a confiança, porque a confiança é a base de qualquer relação. E, querendo ou não, a relação comercial, ela é uma relação de troca. Eu preciso ter confiança para que ela se repita. Se eu tive uma relação de troca com você e eu tenho a impressão de que eu fui passado para trás, eu não vou repetir essa relação com você. Você não vai comprar novamente o produto? Jamais, não vou. E aí o que acontece? No longo prazo, eu conto para um outro amigo meu, que conta para outro, e conta para outro, e aí as pessoas começam a parar de comprar daquela marca. Então, isso é um problema. Então, você fazer um marketing só para o inglês ver, né, fazer uma coisa bonitinha ali, ser o marqueteiro que as pessoas falam, isso daí não resolve, isso daí não é o foco do marketing estratégico. Olha só, tem dois termos que são muito utilizados dentro, principalmente do marketing estratégico, que eu acho legal a gente, já que você já está comentando sobre isso, que seria o branding e o CRM. Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho, se você puder explicar um pouquinho sobre isso, e a gente se aprofundar um pouco, porque eu sei que hoje vai ser uma aula, gente, para vocês que estão assistindo aí. Denise tem um conhecimento muito profundo e é de extrema importância a gente falar disso, do marketing estratégico no agro. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente, porque já está até entrando nisso, né, sim, Denise? Sim. É bacana a gente explicar para quem está acompanhando a gente. Bacana, vamos lá. Quando a gente fala branding, é uma palavra em inglês, né? O pessoal do marketing gosta de palavras em inglês, né? Tem muitas palavrinhas, muitos termos ali que a gente usa. Mas o que significa o branding? Branding nada mais é do que a gestão de marca. É tudo que eu faço para fortalecer essa marca. Então, você vai olhar para o mercado, você vai ter empresas que muitas vezes não tem mais a parte produtiva, não tem indústria, não tem tanto a parte física, mas a marca é tão forte, ele consegue colocar essa produção em outros lugares. Então, não é sobre, às vezes, ter o ativo físico, né? A marca é um ativo intangível. E, justamente por isso, é mais complexo de você fazer a gestão. Então, quando eu falo fazer o branding, fazer a gestão da marca, envolve muitas coisas. A primeira coisa que é o óbvio, né? Que é o básico, é o registro da marca.
Acredite que ainda tem empresas que não têm esse ponto aí. Um caso icônico é o caso da própria Apple, que não registra o iPhone no Brasil. O nome iPhone não estava registrado no Brasil. A empresa Gradiente foi lá e registrou. Então, a Gradiente era detentora do nome iPhone no Brasil. Vocês verem, é uma empresa gigante e não fez o básico, né? Até que entraram numa briga judicial e, né, enfim, por questões legais, a Apple conseguiu revogar e pegar o nome para ela. Mas é um elemento básico. Então, quando eu penso em gestão de marca, eu começo ali com proteção legal, eu faço aquele básico bem feito, que é ter a proteção da marca, ter o registro, questão das cores, como que essa marca se apresenta, qual é a cara dessa marca. Eu gosto sempre de comparar com uma pessoa, né? Uma marca é uma pessoa. Pensa assim, você nasceu, você tem uma carinha ali, né? Está se desenvolvendo, só que você vai crescendo, a criança vai crescendo, ela vai tendo outras necessidades. Uma marca pequenininha, ela muito mais vai exigir que você dê coisas para ela, que você alimente, que você cuide. Então, você gasta muito mais no começo com essa marca, porque você tem que fortalecer ela, você tem que, enfim, alimentar, cuidar, dar roupa, fazer crescer. Beleza. A criança vai crescendo, ela vai ficando mais independente, vai ficando cada vez mais independente, até o momento que eu deixo essa marca preparada para poder competir no mercado de trabalho. Então, ela vai competir com as outras marcas. Nesse momento, ela começa a dar retorno. Então, nem sempre o retorno ele é tão imediato quanto as pessoas pensam. Mas o branding, ele envolve justamente todas essas etapas de você ir cuidando dessa marca, fortalecendo, passando pela fase onde você muito mais investe do que você recebe retorno. Passa-se também por uma frente de você desenvolver uma identidade para que as pessoas saibam. Assim como a gente tem a identidade, né, as pessoas batem o olho, aquela lá é a cara da Veridiana, olha, aquilo ali é a cara da Denise. As pessoas começam a associar você a certas coisas. Não, a Denise jamais faria isso, não, a Veridiana jamais iria nesse lugar. Porque a gente cria um universo em volta da gente que permite que as pessoas nos reconheçam nos lugares e nas coisas, né, de acordo com aquilo que a gente pratica. A marca é a mesma coisa. Essa marca jamais faria isso. Isso aqui combina com essa marca. Então, não é só a cor, a letra, o símbolo. É tudo aquilo que compõe esse universo. Então, quando eu penso no agro, o que compõe o universo agro, né? Então, a gente precisa pensar em tudo que compõe esse universo. É o campo, é a máquina, é a família, é a questão dos depósitos, é o transporte. Então, você vai para várias frentes ali, compondo esse ambiente, esse universo onde a marca está inserida, e aí você cria os elementos principais dela, como a cor, a fonte, um símbolo que você queira colocar. Então, isso é a gestão da marca, é você fazer com que essa pessoa, né, ela tenha um propósito claro e ela entregue um resultado claro para as pessoas, uma proposta de valor clara para o cliente. Aí tem pessoas que vão se aproximar dessa marca, que vão combinar e achar que aquilo faz sentido para elas, e outras que não, assim como as pessoas, é bem parecido, né? No caso da marca, a gente tenta deixar o mais democrático possível para não ter tantas barreiras, né, aquisição de novos clientes, mas o grande segredo ali é você ter muito determinado com quem você quer conversar, para que você elabore discursos coerentes, que você esteja inserido em ambientes que faça sentido e que a pessoa espere te ver ali, né? Então, essa construção é bastante importante. E no agro, eu acredito que a gente tem feito muito esse movimento. Claro, os eventos nos apoiam muito, porque as pessoas esperam, né? O produtor rural já espera ver a marca em alguns determinados lugares. Por outro lado, a gente ainda falha muito nessa parte de realmente aprofundar a compreensão do cliente, né? Aprofundar o conhecimento sobre o que é o produtor rural, o que ele está buscando, quais são as necessidades. Eu lembro que na outra empresa que eu trabalhava, o comentário era assim, mas o produtor rural não assiste jornal, o produtor rural não está ouvindo rádio, não vou fazer mídia. Gente, o produtor rural é um ser humano normal. Ele assiste TV, ele vai ler alguma coisa, ele é uma pessoa normal. Uhum. Então, ter essa percepção também dele como um ser humano. Ele tem família, ele tem problemas, ele tem alegrias. Então, assim, você entender ele como um todo e criar situações e soluções para se aproximar dele, né? Para resolver problemas para ele. Então, a gente fala na Agricolaborada mesmo de ser a solução completa, né? O que isso significa no final do dia, né? Eu preciso ser a solução para alguém que eu conheça os problemas. Se eu não conheço os problemas, como que eu vou me propor a ser a solução de alguém, não é? Uhum. Então, a gente acho que falha um pouco nisso, né? Que acaba entrando na questão do CRM.
Tá certo. E na prática, como que a gente pode dizer, então, quais seriam os maiores benefícios para as empresas do agro trabalharem, né, investirem no branding? Eu acho que o maior benefício é essa questão da sustentabilidade da marca, né? Pensando sempre no longo prazo. Branding, fortalecimento de marca, eu nunca penso isso no curto prazo. Hoje a gente tem uma falsa ideia de agilidade para tudo, né? Que tudo tem que ser muito rápido, que tudo precisa. Apertei o botão, tem que acontecer imediatamente, a gente não está com tempo para esperar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o campo, a gente percebe que existe o tempo de plantar, esperar brotar, crescer e aí Exato. colher. Marca é muito similar. Você vai plantar, vai gastar um pouco aqui no começo, sem ver resultado. Depois começa a vir esse resultado, né? Então, acho que para as marcas é importante acreditar nisso e entender que no longo prazo a colheita vem, sabe? E a coisa toda, ela se encaixa. E aí a importância da questão do CRM é justamente isso, você entender o cliente, né? O CRM nada mais é do que essa gestão da relação com o cliente. A gente tem bancos de dados lotados, você pode conversar com qualquer empresa, né, do agro. Lista do nome do produtor, com onde é a fazenda, enfim, data de nascimento, não sei o que, tá, mas o que você faz com isso? Que inteligência você está gerando a partir do dado que você tem? Né? Hoje eu tenho essas informações, eu sei quanto que ele comprou, eu sei qual é o potencial produtivo dele, Desde quando compra, desde né? quando compra, que categoria está comprando, qual marca de semente ele compra, se ele tem alguma preferência para uma marca de defensivo, tudo ali no seu banco de dados. Tá, mas como é que você está gerando inteligência para a tua equipe comercial ir lá e oferecer de fato uma solução que atenda ele de forma customizada? Hoje a gente tem o dado para poder conseguir fazer isso daí. O que a gente está falhando muitas vezes é em como organizar essas informações de uma forma que ela seja consumível e que ela seja aproveitável pelas pessoas, né? Especialmente pela área comercial. Então, esse é um grande desafio que eu vejo e é algo que a gente tem buscado trabalhar. Você pode conversar com qualquer grande empresa do agro, pequenas e grandes. Você pode conversar com multinacionais, e eu converso com diversas delas, né? A gente tem parceria com várias marcas grandes ali na Agrícola Alvorada. Então, eu já tive essa experiência com praticamente todas as multinacionais, tanto dessa minha experiência agora quanto da anterior. E todos eles, se você falar a palavra CRM, se você citar CRM, todo mundo, ai, mas é tão difícil, ai, mas é tão complicado, ai, mas como que a gente faz isso dar resultado? E aí eu acho que esse é o próximo nível, sabe? É o próximo passo aí para a gente evoluir e entregar resultados bem estratégicos para as empresas, né? Entender de fato o produtor. CRM é a gestão com o cliente, né? A gestão do relacionamento com o Com o cliente. cliente, olha Exato. só, interessante. Realmente. É interessante como o marketing se conecta com outros setores e isso é de fundamental importância, né? Você vê o marketing com o departamento comercial, marketing com o RH. Total. Eu falo, a empresa que. Muitas empresas têm um pouco de rixa. O marketing quer uma coisa, o comercial quer outra. Existe uma briguinha ali. Eu não apoio nada disso. Eu acho que, muito pelo contrário, o marketing e o comercial tem que andar muito junto. Um passando a bola para o outro ali, sabe? Então, precisam ser áreas que tá sempre ali em sintonia. Alinhado, né? Sempre, sempre. Porque um vai ajudar o outro. Então, não tem essa, o marketing quer uma coisa, o comercial quer outra. Não, a gente precisa estar na mesma página. A gente precisa alinhar os objetivos e fazer dar certo. Então, precisa haver essa comunicação. Marketing com TI também. A parte de tecnologia da informação para nós é fundamental. Algumas empresas, inclusive, mudam o nome das suas áreas de marketing para MarTech. Existem profissionais que estão se especializando nessa área aí de automações de marketing, porque existe tanta ferramenta voltada para você automatizar o marketing, para você gerar valor, para você gerar insight, dados, que você ter só uma pessoa especialista em marketing, por mais que ela entenda de dados e números, ela não vai saber fazer a parte técnica da coisa, do ponto de vista de TI, de software, de gestão, de ativos ali voltados para a computação. Então, essa parceria com a área de TI é fundamental, né? Então, a gente acaba trabalhando muito junto com eles. RH também é fundamental, e a gente está falando principalmente voltado para a questão da cultura. Cultura é outro elemento que pode matar uma marca, né? Então, eu
lá como marketing, estou fazendo uma construção de marca, estou alinhando os valores dessa marca, essa marca vai ser isso, ela vai ser conhecida por aquilo, ela vai se associar com essas realidades, vai atrair esse tipo de cliente, legal. Só que quem é a marca? No final do dia, a marca é quem trabalha na empresa. Eu vou ter a percepção de marca que a pessoa daquela empresa quiser me passar. Se ela tiver de mau humor, se ela me tratar de uma forma simpática ou grosseira, a marca me tratou de forma simpática ou grosseira. Então, a gente associa automaticamente as pessoas à marca, né? Então, o RH é fundamental tanto na parte de treinamento, desenvolvimento, capacitação, para que exista um alinhamento entre os requisitos da marca e a cultura da empresa, né? E também num ponto de vista mais técnico mesmo, né? De que as pessoas estejam treinadas e preparadas para cumprir as expectativas que eu estou prometendo na comunicação. Então, se eu estou dizendo que aqui você vai ter uma solução eficaz e rápida, as pessoas precisam entregar essa solução. Mas como elas vão fazer se elas não tiverem um treinamento, se elas não estiverem capacitadas para fazer aquela solução acontecer? Eu sou a solução completa à medida que eu, de fato, tenho pessoas que conseguem entregar essa solução completa, né? Então, esse é o interessante do marketing, né? Ao mesmo tempo que você trabalha muito com números, você trabalha muito com psicologia e pessoas também, né? Tem um aspecto humano que é fundamental. E essa questão da cultura é interessante, né? Porque ela, né, tem todo um treinamento e tal, então mantém as pessoas dentro da empresa, da forma com que elas trabalhem de acordo com como a empresa quer lidar com o seu cliente, quer se conectar com o produtor. Então, é bem interessante. A cultura ela é fundamental, né? A gente fala que a cultura tem uma... Eu não sei quem fala essa frase, mas tem uma frase que diz assim, a cultura come a estratégia no almoço. E é exatamente isso. Olha só, é isso mesmo. E é isso, você determina uma estratégia, você fala, não, eu vou fazer tal coisa, nossa estratégia é essa, nós vamos agir dessa forma, nossos valores são esses, nossos diferenciais, nossos benefícios, tá, bonitinho. Se o colaborador que está lá na ponta não entregar aquilo ali que você determinou, porque na cultura, não, faz de qualquer jeito, não tá nem aí, não adianta você escrever coisa bonita num PowerPoint, no slide, não adianta, sabe? Você precisa ter realmente pessoas comprometidas com aquela entrega, com aqueles valores. Por isso que a cultura é muito importante. E voltando à questão, a gente estava falando da questão de construção de marca forte, né? Isso é muito interessante porque uma marca forte de uma empresa também faz com que diminua aquela questão da guerra de preços, né? Eu vou atrás de preço. Não, eu tenho uma marca forte. Isso é muito importante, muito interessante, né? Não, sim, muito. Hoje, um dos nichos, pensando em mercado geral, né, um dos nichos que mais cresce no mundo é o mercado de luxo. Se realmente as pessoas estivessem só atrás de preço, itens de luxo ou itens caros não venderiam nada ou estariam em queda, né? Então, quando a gente olha para isso, é complicado. Voltando para o agro, a gente sabe que existe uma pressão muito grande na questão de preço, né? Então, a gente tem essa questão de, o produto da China é mais barato, um produto sem patente é mais barato, não, para mim eu preciso fazer o mais barato possível, eu quero fazer a safra render o mais que eu puder. E isso a gente entende, a gente tenta trazer ali soluções para isso. Mas o que a gente percebe? Se a marca ela só se fundamentar no preço, hoje eu estou falando que eu sou 10, 10, 10, 10, 10. Amanhã vai aparecer alguém falando que é 9, aí eu vou ter que baixar para 9. E aí eu não tenho a margem para baixar para 9. Aí depois de amanhã aparece alguém por 6. Aí vão me pressionar para fazer por 6 e eu não tenho mais nem a margem. Como que eu vou baixando cada vez mais? Você não vai conseguir fazer isso no longo prazo, então não é sustentável. Quando você fortalece uma marca e você de fato entrega valor e benefício para o cliente, aí sim a percepção muda. Bom, eu estou disposto a pagar mais caro porque tem um serviço acoplado a isso que me dá um benefício que eu topo pagar, eu prefiro. A gente brinca, tem algumas pesquisas, né, voltadas para consumidores, e as pessoas pagam pela conveniência. Essa pesquisa mostra muito isso, né? Eu sei que isso aqui está mais caro. Eu sei que se eu comprasse para eu fazer ou para eu organizar, eu compraria isso bem mais barato. Mas eu quero comprar direto dessa pessoa porque ela já me entrega redondinho. Eu estou disposto a pagar para ter essa conveniência, para ter essa praticidade. Como o mundo está cada vez com uma velocidade maior e a gente está com muitas demandas e sempre com essa sensação de cabeça cheia, as pessoas estão
pagando para ter tempo. Então, se você é uma empresa que resolve problema, que você entrega soluções completas, soluções que eu digo assim, integradas, né, que resolve várias coisas ao mesmo tempo, a pessoa sabe que está mais caro, mas ela topa pagar, porque você está ajudando ela a resolver um problema, que é a falta de tempo, eu não tenho cabeça agora para pensar em todas essas possibilidades, mas se você tem, você passa confiança para mim de que você fez a melhor análise, está me entregando uma resposta confiável, por que não? Não é? Por que não? Você é especialista nisso, você me entrega. Então, se você... No agro, a gente vive muito essa realidade, né? As empresas, as multinacionais, estuda muito sobre um produto, vai ali, nossa, na minúcia, no detalhe, para entregar uma solução para o produtor rural. Às vezes, ele não está interessado em saber da molécula química, tudo que foi feito, todo estudo, ele nem vai, não é importante. Ele quer saber, no fim do dia, o que isso vai impactar de resultado para ele. Exatamente. Certo? E aí a gente, como uma empresa, a Agrícola Alvorada, como uma empresa que trabalha também com assessoria agronômica, né? Então, são vendas técnicas que a gente faz. Então, um RTV da Agrícola Alvorada, por exemplo, ele não vai fazer uma venda só focada no produto. Eu quero vender esse produto, eu vou lá e vendo. Não, eu vou olhar a necessidade desse cliente e vou prescrever algo ali para ele. Nesse processo, ele que tem que estudar as várias opções que ele tem no mercado. Eu não posso deixar que o cliente tenha que ir em todos os eventos, estudar todos os produtos e ele ter que chegar numa conclusão. Não, eu sou a empresa que vai entender isso por ele, vai tirar esse trabalho todo da mão dele e vai entregar essa solução. E lá no final da colheita, ele vai colher o resultado proporcional. Se ele tem o resultado que ele esperava, não tem por que não fazer negócio de novo com a gente, né? Então, no agro, esse ciclo de confiança, ele precisa ser mantido. Eu preciso prometer, entregar. Prometeu, entregou. Fazendo isso daí e tirando a dificuldade, né? A gente existe para facilitar o complexo, né? A complexidade fica com a gente e a gente facilita para as pessoas. Eu acho que, no fundo, é isso que todo cliente quer, né? A gente quer resolver os problemas e não ter tanto acesso à complexidade de se resolver esse problema. E, Denise, a gente vê que o mundo vem mudando, os produtores, o comportamento do produtor vem mudando, até com as questões da sucessão, né, de filhos que vão assumindo. O marketing vai acompanhando isso? Vocês têm que também ficar antenado com tudo isso para saber como agir, né, com né, as novas gerações. Como é que é isso? É importantíssimo para nós, né? Então, sempre acompanhar para entender, bom, esse cliente aqui, ele tem essa visão de mundo, isso daqui para ele são valores importantes, então eu vou atender ele dessa forma. Então, a gente vai construindo essa plataforma de relacionamento com ele de acordo com o perfil dele. Se ele está passando por um processo de sucessão e entram os filhos ou entra a esposa, enfim, eu preciso refazer essa análise. Bom, quem está ali agora tomando a decisão? Agora são os filhos. Quantos anos têm? Como eles enxergam o mundo? O que é valor para eles? Porque vai mudar muito. Isso faz parte do CRM? Total, muito. A gente olha o tempo inteiro para isso. Porque é fundamental, né? Como é que você vai fazer, até falando da comunicação em si, como que eu me comunico com um público que eu não sei o que ele gosta de falar, eu não sei sobre o que eu vou falar para atrair ele, o que chama a atenção dessas pessoas, né? São temas diferentes. Claro que você vai ter alguns temas, algumas coisas que elas são gerais, né? Como passar confiança, segurança, tudo isso é importante. Mas talvez eu vou ter que introduzir alguma coisa sobre inteligência artificial em algumas coisas, porque aquilo vai atrair um público mais jovem. Em outros eu vou ter que falar sobre crédito, porque nesse momento aquele público específico está pensando muito nisso. Falar sobre clima, então tudo isso vai depender daquilo que está latente ali, né, para esses públicos. Eu preciso sempre estar olhando. Então o marketing é outro ponto importante, ele não é uma estratégia fixa. Ele tem uma base fixa, que é a identidade. Então quando eu olho para gerenciamento de marca, né, para branding, eu tenho 3 frentes, né? Quem eu somo com como eu me posiciono, isso gera uma imagem para as pessoas. Quem eu sou, eu não mudo. Então, de onde eu vim, a minha história, né, a minha essência, eu não vou mudar. Só que eu mudo a minha forma de posicionamento. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, a gente está aqui conversando no podcast, a gente está com essas roupas. Se hoje fosse Jogo do Brasil lá em casa, o comportamento era outro, a roupa era outra, a gente não deixou de ser quem a gente é.
Só que eu me posiciono de uma forma diferente de acordo com o meu contexto. A marca é a mesma coisa. Ela está ali, ela tem a base dela, quem ela é, a identidade. Só que esse posicionamento ele vai mudar de acordo com a necessidade, né? De acordo com o ambiente, de acordo com a pessoa com quem ela conversa. E isso vai gerar uma imagem para as pessoas. Se você não está feliz com a imagem que a marca está gerando, eu não vou lá e mudo quem ela é. A identidade ela é fixa, mas eu mudo como ela está se posicionando, com quem que ela está fazendo parcerias, quem que eu estou chamando para falar junto comigo, que bandeiras eu estou levantando, né? Então tudo isso vai impactar muito na imagem da marca, né? E você consegue ver empresas, como você trabalha com isso, você consegue ver empresas que cometem erros e que de repente não estão crescendo como poderiam crescer por não ter de repente utilizar dessas ferramentas do branding, do CRM, você consegue visualizar isso? Consigo. É até uma agonia, né? Uma dor que a gente do marketing tem, que é você perceber que tantas oportunidades são perdidas por falta de conhecimento e de fazer esse movimento estratégico, né? Então, a gente sabe que não é simples, é algo complexo. E no agro, você tem muitas outras complexidades, né? A logística é uma complexidade, comercial é outra, crédito é outra. Então, a gente sabe de tudo isso, né? Abastecimento, supply é muito complexo. Então, em meio a tantas complexidades, você adicionar mais um elemento, as empresas tendem a pensar assim, não, se está dando resultado até aqui, não vou me meter com marketing não, que isso é muito complicado, só faz uns eventinhos lá e está tudo certo. Né? Então, a gente ouve muito isso e é muito nesse sentido. Mas, se a empresa consegue perceber o valor de você sincronizar todas essas frentes e ter um maestro ali, a marca ser o maestro disso tudo, ele vai ver como esse resultado ele vai ser potencializado, porque o cliente para quem eu vendi, que foi um esforço danado, você conseguir ter aquele cliente pela primeira vez, a recompra ela não deveria exigir tanto esforço, né? Então, se a marca consegue entregar uma boa experiência, é muito mais fácil de você ter essa recompra, ter a fidelização. E aí, no longo prazo, um vai falando para o outro, boca a boca acaba fazendo com que outros clientes venham, né? Os clientes satisfeitos atraem os outros clientes. É algo muito básico de marketing, mas muita gente não vai fazer. E isso realmente faz as empresas perderem muitas oportunidades. Outra coisa que faz é se associar em momentos errados com coisas que não estão fazendo sentido. Então, você não conhecer seu cliente vai fazer você tentar se associar com uma coisa que não faz muito sentido. Eu vou trazer uma personalidade, uma pessoa famosa para fazer uma propaganda para mim disso daqui. Essa pessoa tem correlação? Faz sentido? Qual que é a conexão dela com o setor, com essas pessoas? Então, precisa entender tudo isso, né? Não basta trazer alguém famoso lá e fazer... não basta espalhar outdoor pelo país inteiro, né? Então, você está gastando muito sem ter a estratégia bem desenhada e bem delimitada para que isso te traga um resultado, né? Então, não é você ficar tirando aleatoriamente, né? Então, a falta do marketing estratégico faz com que você perca dinheiro no sentido de gastar de forma incorreta e perca dinheiro de novo no sentido de perder oportunidades. E uma das coisas interessantes dentro disso tudo é que existe um ponto bem importante aqui, o marketing, a comunicação, elas devem sentar juntos numa mesa de tomada de decisões. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso para a gente. Legal. Muitas vezes o marketing ele fica à margem, né? No sentido de você... não, o marketing só vai executar a estratégia, né? Ele vai executar lá o evento, ele vai executar a campanha, enfim. E isso impede com que algumas decisões que são muito estratégicas tenham ali um vetor de conhecimento que o marketing tem à mão. Então, o marketing ele tem como informar, como enriquecer muito as análises estratégicas de quem toma as decisões. Se a gente não participa do processo de tomada de decisão, de algumas decisões importantes, e só vai lá na execução, muitas vezes quem está em cima falando que aquela decisão é a melhor, está tomando decisão com base naquilo que ele tem na mão, com a informação que a pessoa tem, né? Então, do ponto de vista dela, aquilo está muito coerente, mas poderia ser muito melhor se ele agregasse mais essas informações sobre o perfil do cliente, o que tá rodando, como é que está o concorrente, o que realmente faz diferença.
entender se essa estratégia ela vai ser aplicada porque eu preciso de um resultado de curto prazo, de médio, de longo prazo. Então, marketing também, você vai ter muitas ferramentas dentro do marketing que vão te ajudar a ter um resultado de curto prazo. Eu quero fazer uma campanha pontual que vai durar 1 mês, porque eu quero, né, fazer esse produto aqui girar, por exemplo. Eu consigo fazer, a gente consegue criar ali uma campanha que vai trazer esse resultado imediato. Mas quando eu falo de gestão de marca, não é só esse resultado do hoje que eu estou olhando. Eu estou olhando essa empresa daqui a 20 anos, quanto que essa marca vale? Eu estou olhando para daqui 20 anos essa marca ter margem. Porque não adianta você vender milhões e a tua margem ser pequena, ou ser zero, né? Então, você precisa de margem. Então, a marca é o que vai te ajudar muito a ter essa margem colocada ali, né? Essa percepção de valor aumentado. Porque se eu for só pelo produto, preço no preço, tem um monte de empresa fazendo a mesma coisa. Hoje em dia é muito difícil você manter vantagem competitiva. Se você pegar as empresas, hoje eu lancei isso aqui que é uma vantagem competitiva, amanhã alguém lançou uma melhor que a minha. Depois de amanhã alguém lança uma melhor ainda, e vai. A gente vê produtos mesmo no mercado agro, pega o mercado de defensivos. Todo ano tem lançamento de produto, todo ano tem um monte de coisa nova, todo ano alguém é melhor que alguém. E tá ótimo, que bom, desenvolvam, quanto mais melhor. Só que o problema é, isso não se sustenta no longo prazo. Isso exige que eu trabalhe o tempo todo para consolidar essa vantagem, e ela não é consolidada. Marca é diferente. Que marca, quanto mais o tempo passa, não tem alguém tentando me derrubar. Quanto mais o tempo passa, mais eu mostrei que eu sou coerente e consistente ao longo do tempo. Então, ela se valoriza ao longo do tempo. Esse é o bem intangível que se valoriza ao longo do tempo. Se fortalece, né? Ela é fundamental. Ou, se não for bem feito... Ou morre também, né? Quantas marcas a gente não vê no agro mesmo? Acontece muito isso. De uma marca ser uma referência por um tempo em uma determinada região e aí ela quebrar a confiança do produtor. Um erro, uma quebra de confiança mesmo. A gente vê empresas que prometem que vai entregar tal produto e não entrega. Então me comprometo a entregar o fertilizante para você assim, assim, assim. Não cumpre. E aí o produtor às vezes chega até meio ressabiado, né? Totalmente. Nossa, quantos clientes a gente não pega assim que ele tá com os 2 pés atrás, ele não quer nem saber, porque ele já passou por isso antes. Ele já teve alguém prometendo mundos e fundos para ele, e daí na hora do vamos ver, a marca saiu fora, né? Então, você não consegue mais voltar com uma marca assim, dependendo do nível do nível de problema que você ocasionou para o teu cliente, do nível de insatisfação, você não consegue mais resgatar. É muito difícil, né? Você quebrar e ficar sem nenhuma marca dessa rachadura que teve. É mais fácil criar outra marca e começar do zero, porque realmente é algo que fica. Por outro lado, se você consegue ter uma consistência e manter essa consistência ao longo do tempo, a tendência é que essa marca cada vez fique mais forte. Né? E se você olhar para o mercado hoje, pode pegar até mercado de varejo, e as grandes marcas, elas existem há mais de 100 anos, mais de 200 anos. Então, assim, a Coca-Cola, que a gente fala que é uma das referências para marketing, ela é o que ela é, mas ela é uma marca de mais de 100 anos. E é um exemplo que sempre é utilizado da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, porque é muito marketing envolvido ali, né? E o muito marketing envolvido, eu não estou falando só da propaganda, eu estou falando de toda uma estratégia de distribuição. De todo um trabalho, né? Onde você for vai ter Coca-Cola. Então, a estratégia de distribuição é fantástica. Né? O preço, o produto, é tudo muito encaixado. Então, você consegue ver os 4 P's ali funcionando com muita harmonia, né? E aí, por isso que eu falo, é importante pensar, eu tenho que trazer alguns resultados no curto prazo, porque a empresa não sobrevive só de longo prazo, ela precisa de resultados, eu preciso entregar resultado no mês, preciso entregar resultado no semestre, no ano, né? Eu não posso ficar esperando. Mas tem algo maior sendo construído quando eu estou fazendo uma gestão coerente de marca, eu estou construindo esse resultado a longo prazo, né? No tempo. Não, e é interessante que a Denise vai falando, a gente vai realmente vendo a importância da conexão dos departamentos, né? Marketing com o comercial. Às vezes a gente pensa, nossa, o que tem a ver? A equipe de marketing está em reunião com o departamento comercial. Essencial. Denise explicando. Essencial. É muito próximo, né? Não tem comercial sem marketing, marketing sem comercial, assim, não tem como sobreviver, né? A gente está sempre olhando para o cliente. O tempo todo, a gente está olhando para o cliente e tentando fazer essa conexão do meu negócio ter a solução e eu entregar essa solução para o cliente. O comercial é quem está lá na ponta fazendo acontecer. Ele é fundamental.
eu preciso olhar a estratégia, mas eu preciso também ouvir o comercial, né? Então, eu estou ali escrevendo as estratégias, estudando os dados, mas eu tenho uma pessoa que está conversando diretamente com o cliente e está me trazendo alguns insights também. Então, eles trazem muita informação. Olha, o cliente comentou isso, olha, isso aqui não está indo bem, essa propaganda não funcionou, olha, essa estratégia, essa campanha não está legal. Ah, o cliente não gostou desse produto. Então, eles vão trazendo e vão enriquecendo muito a nossa análise também, né? Para que a gente possa refinar a estratégia. Do papel, tudo funciona, mas na hora que você põe em prática, na hora que o comercial vai lá na ponta falar com o cliente, pode ser que não funcione. Né? Então, ter essa humildade também de você entender, poxa, eu tenho todos os dados, estou estudando dessa forma, mas pode ser que eles tenham insights ali que são completamente orientadores, e eu preciso estar muito aberta e disponível para escutar isso e para trazer isso para dentro, né? Então, essa conexão com a ponta ela é fundamental. E Denise, como que você visualiza? Eu vou falar aqui mais da nossa região de Primavera. Eu acho que até um tempo atrás, a gente não precisa ir muito longe, talvez essa questão do marketing dentro das empresas, eu não sei se a gente pode pontuar a própria agrícola, não sei se posso utilizar como exemplo, talvez não era tão valorizado. E hoje a gente vê que cresceu muito, existem departamentos de marketing dentro das empresas. Como que você vê isso, as empresas tomando a consciência? E como que você vê daqui para frente? Como que você visualiza isso? A gente pode, talvez, não sei se a gente pode utilizar a agrícola, não sei há quanto tempo que eles têm o departamento na empresa, mas é interessante essa visualizar a importância, né, da importância de se ter um marketing estratégico, não só publicidade, né? Sim, perfeito. A gente vê que nos últimos anos, muitas empresas do agro estão consolidando suas estratégias de marketing, né? Estão trazendo essa visão mais estratégica, investindo em trazer profissionais que tenham essas vivências, né? O caso da agrícola, acho que foi justamente esse, quando eles me propuseram vir para cá, foi justamente com essa ideia, olha, eu preciso desenvolver um marketing mais estratégico, eu preciso desenvolver a nossa frente de CRM, ela precisa ser mais robusta, ela precisa entregar resultados. Então, foi por esse motivo que me trouxeram para cá, né? Justamente com esse objetivo. E eu acho que todas as empresas estão indo, que querem trazer essa estratégia mais, vão passar por alguns estágios, né? O começo ali de entender o que é importante para nós, que números que nós vamos olhar, que produtos nós temos, né? Entender a estratégia do negócio, passa por uma frente voltada para a cultura, que a agrícola também passou, né? De entender a cultura, de consolidar a cultura e de trazer esse movimento. Passando então, pelo marketing, pela cultura, e depois a gente vai para processos e sistemas, né? Que aí, de fato, bom, tem uma estratégia definida, isso está delimitado na minha cultura, agora eu preciso fazer isso acontecer. Que sistemas nós vamos usar? Que tipo de ferramenta a gente vai ter? Que processos a gente vai precisar criar para que isso se consolide, né? Então, eu acho que esse é o passo a passo. Eu vejo que a agrícola passou por esse processo, a gente ainda está passando, né? Na parte de CRM tem bastante coisa que a gente está desenvolvendo ainda, mas eu vejo que outras empresas têm oportunidades nessa frente. Das empresas multinacionais que eu converso, a maioria tem marketing, né? Até porque muitas são americanas, Sim. europeias, então eles acabam trazendo um pouco do conceito, né? Nos Estados Unidos o marketing ele é um conceito já muito difundido, já é uma coisa muito praticada. E lá ele já tem. Então é legal quando eles vêm aqui na agrícola e comentam comigo, Denise, das empresas aqui do Mato Grosso que a gente conhece, que a gente lida, vocês são únicos que têm esse marketing tão bem desenhado, estratégico, né? Estruturado. E é bem legal, assim, eles às vezes levam um susto porque eles não esperavam. Perguntas que a gente faz, análises que a gente entrega, eles não estavam esperando por coisas tão robustas como a gente entrega, né? Então, eu acho que as outras empresas têm, sim, oportunidade de olhar para isso de uma forma realmente como não um departamento que vai agregar custo, porque muitas vezes o marketing é visto como um departamento que gasta. Nossa, o marketing é o departamento que mais gasta, o marketing só gasta, faz brinde, faz festa, né? O marketing só gasta. Mas olhar para o marketing como esse departamento que está ajudando você a construir o futuro dessa empresa, né? Ajudando você a fortalecer a marca, que é um bem intangível, mas que é de extremo valor. Então, olhar para o marketing realmente como um departamento que agrega esse valor e trazer profissionais e trabalhar com times que entendam disso, né? Porque você pode trazer um profissional ali que entende de mídias sociais e para você tá bom e tá resolvendo, mas você precisa de alguém que tenha esse olhar estratégico e que consiga conectar as diversas pontas ali para fazer a coisa rodar da melhor forma, né? De uma forma de fato estratégica.
Eu acredito o quanto uma empresa, de repente, deixa de ganhar por não investir num time de marketing, né? Bastante, viu, Veri? Bastante. A gente conversa com outros colegas, né, da área de marketing também, e a gente ouve muito falar, a pessoa às vezes tem a visão, eu tenho amigos meus que trabalham em algumas outras empresas, né, também do agro, e fala assim, ai, Dê, eu queria tanto fazer tal coisa, mas lá na empresa ninguém me ouve, lá na empresa eu não tenho alguém que apoie as minhas ideias, e alguém que pare para escutar o que eu estou vendo. Então, às vezes, até as pessoas tentam, tem profissionais ali tentando, mas pela falta de conhecimento, e pô, tá dando certo do jeito que tá, para que eu vou mexer, né? E aí as pessoas não se abrem a essas possibilidades. Então acaba que a empresa interpreta que o marketing é só a mídia social, muitas vezes, ou é só o evento. Eu acho isso realmente que acontece bastante, né? Dessa questão do marketing ser só aquele que está postando, que está filmando com, né, ali naquela situação para os stories, e a gente vê muito disso ainda, né, Denise? Demais, demais. E um problema é você ter essa visão tão limitada de marketing, e uma outra visão limitada é que achar que isso não tem valor. Que mesmo esse cara que está ali fazendo as mídias sociais, que isso é de pouco valor. Exato. Na verdade, hoje no Brasil, a gente tem, no mundo, né, o brasileiro é um dos que mais passam tempo nas mídias sociais. A gente tem números altíssimos ali. Então, você vai pegar relatórios da Meta, relatórios dessas trends, né, de mídias sociais, sempre o Brasil está ali entre os 3 primeiros países onde se fica mais tempo acessando redes sociais. Conectado, né? O brasileiro, ele é extremamente influenciável pela rede social. Ele ouve alguém falando uma ideia, uma opinião, se aquilo já vai meio que de acordo com o que ele pensa, e aquilo já, né, o algoritmo já te traz mais daquilo, e você vai criando uma opinião. Ou seja, a rede social, sim, no passado isso não existia, mas hoje a rede social ela é um dos elementos que ajudam as pessoas a formarem opinião. Aí, se eu não estou na mídia social, se eu não estou fazendo um bom trabalho de mídia social, eu estou perdendo a oportunidade de fazer as pessoas formarem uma boa opinião a meu respeito, certo? Porque eu não estou falando nada, eu estou quieto ali. Eu preciso estar na mídia social de forma estratégica, entendendo que tudo que é postado ali está ajudando, porque as pessoas estão o tempo todo olhando aquilo, está ajudando a construir a percepção da marca. Quem que essa marca é? Qual é a percepção de valor que eu tenho sobre ela? Eu estou formando a massa crítica sobre a minha marca. Então, é um trabalho muito importante. Mas, se você perguntar quem que é mais importante, um vendedor ou um analista de mídias sociais? O vendedor, porque ele traz o dinheiro. Só que, muitas vezes, esse trabalho do conteúdo sendo postado, pensado, estruturado, bom, que perguntas e respostas a gente vai fazer, o que a gente quer levar de informação, muitas vezes esse conteúdo ele é colocado em segundo plano, como algo não tão importante, mas o vendedor tem ali 20% do tempo do cara, a mídia social muitas vezes tem 80% do tempo dele, porque eles estão olhando ali o tempo todo. Então, eu estar presente em vários pontos, em vários canais, né, é uma estratégia de marketing também. Então, eu preciso ter o máximo possível de pontos de contato com esse cliente. E aí, você olhar para a mídia social como algo menor, como algo que eu posso desprezar, é um problema. É um problema. Com certeza, com certeza. Estou deixando de ganhar dinheiro e estou deixando de fortalecer essa marca num canal que é gratuito, né? Claro, a gente tem as estratégias pagas, tá lá o tempo todo, e você sabe que a pessoa está acessando aquilo com bastante frequência, né? Então, é importante você olhar para isso e dar o devido valor e valorizar os profissionais que estão construindo aquele material ali, que aquilo tudo é muito pensado. Não é uma coisa aleatória, solta ali, não, tira uma foto e posta lá, não é assim, né? Então, tudo aquilo ali tem toda uma estratégia para alcançar diferentes públicos, para fortalecer a visão também de marca empregadora, que a gente fala muito, né? Então, para além do cliente, eu tenho outros públicos com os quais eu converso. Hoje em dia, você pode conversar com qualquer gestor de RH, eles vão te falar a dificuldade que é atrair talentos, né? E você segurar e manter as pessoas, né? Então, hoje em dia, a rotatividade é muito alta. E aí, para você atrair bons talentos, se você é uma empresa que ninguém tem vontade de trabalhar, como que você vai atrair bons talentos?
Eu preciso fortalecer essa imagem de uma boa marca empregadora. E isso também é construído por rede social, que o marketing faz também. Então é tudo muito casado, né? Então eu trago clientes, mas eu também trago outras frentes. Eu trago bons parceiros, eu trago bons fornecedores, eu consigo trazer bons candidatos para os meus processos seletivos. Né? Então você ter uma marca forte te ajuda em várias outras frentes, que é você atrair melhores pessoas para fazer parcerias com você. E ela falando em melhores pessoas, é óbvio que eu vou comentar. Eles têm um time de marketing, né? A Agrícola Alvorada tem um time de marketing muito especial, né? Todo mundo muito bem conectado com a Agrícola. Fala um pouquinho do departamento de marketing da Agrícola. O nosso time hoje tá bem completo, assim, né? E eles são bem coerentes, né? Então hoje a gente tem a Jordana e a Aline trabalhando ali na frente de inteligência e CRM. Então elas são as meninas dos dados, né? As profissionais que entregam ali toda a parte de inteligência, relatórios, cruzam os dados e trazem análises ali que vão enriquecer e nos ajudar a tomar decisão. Análises de campanhas, análises para as marcas que a gente comercializa. Então, é algo bem complexo e elas fazem isso com bastante excelência, né? A gente tem também uma frente de comunicação, que está ali a Tânia como coordenadora, está o Robson e a Yarissa, e eles todos trabalham ali voltados para a parte de comunicação, de fato. Hoje a gente dividiu, então, nessas duas frentes, né? Uma frente mais voltada para inteligência e dados e uma outra frente mais voltada para comunicação. Na frente de comunicação, a gente trabalha com toda a parte de eventos, comunicação interna, endomarketing, né? Então, a comunicação corporativa acontece por ali também. Então, a gente entende o perfil do nosso colaborador, quantos pais temos, mães, quem tem filho, quais são as necessidades, o que eles gostam. Tudo isso a gente procura saber para que a gente trabalhe uma comunicação assertiva, né, que interesse a eles e que agregue valor no dia a dia deles. Temos também a parte de mídias sociais, né, então tocada ali por eles. Agora a gente está também com a Alvorada Bioenergia, que é a parte de usina, né, então é uma outra frente que a gente está desenhando ali também voltado para a comunicação. Mas hoje a gente tem um time bastante coerente, é um time compacto, mas que é muito competente, dá conta do recado. Veste a camisa, né? Veste a camisa, sim, muito competente. Olha só. Denise, se você hoje pudesse deixar uma mensagem aí para empresários, gestores, profissionais do agro que ainda não tem esses profissionais nas suas empresas, deixar uma mensagem da importância desse papel estratégico, desse marketing estratégico, como eles devem implementar isso nos seus negócios, o que você falaria nesse momento? Olha, acredito que o grande conselho assim, para o empresário do setor agro que queira alcançar novos patamares e trazer mais confiabilidade, sustentabilidade para o negócio, estou falando de margem, que é uma coisa que dói para todo mundo, considere entender o que é marketing estratégico, estude outras empresas, veja em outras empresas o que o marketing conseguiu entregar, o que a partir de uma análise de marketing, o que a partir de um entendimento que vem muito do marketing, o que foi possível trazer de resultado. Com base nisso, tente trazer para o seu time pessoas que entendam de estratégia de marketing, que entendam a importância disso e que saibam fazer acontecer. Você entendendo que é possível ter os resultados, você tendo outros casos, você vendo que de fato é possível e trazendo pessoas competentes para fazer isso, a chance de você ter resultados excelentes e de você, no longo prazo, melhorar a margem, melhorar o resultado, é muito grande. Né? Porque você está olhando para algo que muitos não estão olhando ainda. Talvez no futuro, espero que sim, espero que no futuro todas as empresas tenham marketings consolidados e aí eles tenham que buscar outras estratégias ainda mais diferentes, né? Mas hoje ainda é uma lacuna, né? Então a gente sabe que existem outras lacunas em logística, em supply, em N frentes, mas hoje acredito muito que a empresa que decide investir em marketing estratégico e olhar para o detalhe, ela vai encontrar oportunidades que as outras não vão conseguir enxergar. Olhando para o mesmo mercado, quem tem um marketing estratégico talvez consiga enxergar essas oportunidades e o outro não vai conseguir. Então, eu acho que é algo interessante. Em tempos onde a gente tem alta competitividade, uma busca cada vez mais acirrada por preço, né? Todo mundo fala que é o preço, que é o preço, que é o preço, e eu repito, o preço é importante, mas ele não é a conversa inteira, não é. É importante você ter essa estratégia de comunicação, de gerar confiança. Como que você faz isso?
Parece complexo porque é algo intangível, né? É algo subjetivo, mas existe técnica, estratégia, existe há muitos anos, né? Não é uma matéria nova, talvez tenha sido mal interpretada ao longo do tempo, mal utilizada e ainda subutilizada, né? Então, acho que existe muita oportunidade aí para quem resolver tanto investir numa área dessa, quanto de repente ter uma carreira voltada para isso também, né? O marketing no agro é uma coisa que está crescendo, está se desenvolvendo. Eu acho que os profissionais também podem olhar mais para isso. Muitas vezes o profissional de marketing vai olhar para marketing mais voltado para o digital, eu quero trabalhar com lançamento de produto online, mas o agro é um mercado que cresce muito, ele é a base da economia do nosso país. As possibilidades de ganho são muito boas, muito diferente de outras áreas que também atuam como profissionais de marketing, né, de outras indústrias, de outros mercados. O agro é um dos que pagam melhor, um dos que te dão mais possibilidade de crescimento, porque ainda tem poucos profissionais especializados nessa frente, né, que entendam bastante desse mercado. Então, acho que é uma boa fonte aí de carreira também para as pessoas. Com certeza, prova disso. Temos Denise, que veio do Sul diretamente para o Mato Grosso, né? Sim, exatamente. Olha só, Denise, queria te agradecer por estar aqui conosco. Denise, ela que está aí à frente do setor de marketing, do departamento de marketing da nossa querida parceira Agrícola Alvorada. A gente sabe da sua correria e hoje você aceitou o nosso convite e deu uma aula, né, gente? Deu uma aula aí para a gente entender um pouco, porque o marketing é bem amplo, é muito importante, né, Denise? Você quer deixar mais alguma mensagem sobre essa questão do marketing estratégico? Pontuamos, enfim. Acho que nós pontuamos todos os principais pontos que a gente se propôs, né? Acho que a gente pode ter outras conversas depois sobre outras coisas, né? O marketing é uma disciplina muito aberta, ela é muito ampla, né? Você estuda psicologia, você estuda matemática, Exato. Você estuda um monte de coisa. Então, tem muita possibilidade de conversa. Hoje a gente foi num ponto mais específico, né? Que era falar do branding, falar de CRM. Eu acho que batemos todos os pontos aí. É isso aí, gente. Então, obrigada mais uma vez. Tirou aquele tempinho, eu estou tão feliz de tê-la aqui conosco. É o primeiro de outros vários episódios, foi de muito aprendizado aí. Obrigada e até um próximo episódio, Denise. Obrigada, Vera, eu que agradeço. Gente, esse então foi o nosso bate-papo com a Denise Rosa, que é da Agrícola Alvorada. E antes da gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje, é claro, Veridiana aqui é insistente, nos siga aqui no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, do Momento do Campo. Corre lá, segue a gente no Instagram, no @Momento do Campo. E não esqueça que estamos no Spotify. Mas é claro, vou finalizar falando dela, que é a nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que de norte a sul está no estado de Mato Grosso. A Agrícola Alvorada é a solução completa que agrega valor ao produtor rural. São mais de 20 anos de história com portfólio amplo de produtos e serviços, da escolha das sementes, insumos, armazenagem e comercialização. A Agrícola Alvorada é a primeira opção em solução integrada para o agronegócio no Mato Grosso, com foco na rentabilidade e geração de valor. É o simples bem feito focado no resultado e que traz o produtor rural para o centro do negócio. Segurança, agilidade e qualidade em cada etapa da lavoura. Conheça a Agrícola Alvorada. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje com a Denise Rosa, gerente de marketing e comunicação corporativa da nossa parceira Agrícola Alvorada. Finalizamos hoje por aqui, mas espero vocês no próximo episódio do podcast Momento do Campo. Até lá!